preços e aí os preços explodem. Mas, Ulrich, aproveitando essa pauta de Bitcoin que você citou, você enxerga um mundo através dessa competição que pode existir entre um dinheiro privado e um dinheiro estatal, onde a gente teria uma ausência de inflação, talvez até de maneira mais estrutural, né? As coisas ficando cada vez mais baratas, um processo deflacionário? Porque se a gente for pensar, até na época do lastro-ouro, por exemplo, você tinha uma inflação porque havia descoberta de novas minas de ouro, então havia um aumento de oferta monetária, mas era sempre um aumento pequeno. E se a economia se tornasse mais produtiva, com mais bens e serviços, isso sendo mais ofertado, o aumento disso sendo maior do que o do dinheiro, então a tendência era que o dinheiro comprasse cada vez mais coisas. Você vê isso acontecendo novamente? No curto prazo, difícil. E talvez nem nas nossas vidas a gente vai ver uma economia com dinheiro que mantém realmente estabilidade de poder de compra, e não estabilidade do crescimento da taxa de inflação, que é o que hoje eles chamam de estabilidade de preços. Mas para usar o exemplo do ouro, é interessante como, quando a gente vivia no padrão ouro, ou até mesmo na prata, durante décadas e séculos, realmente havia uma estabilidade de preços no longo prazo. Alguns anos eram anos inflacionários, mais descoberta de ouro ou mais crédito bancário na praça, isso fazia com que os preços aumentassem, mais dinheiro circulando. Mas esses episódios eram autocorrigidos por anos depois de deflação. Então a gente consegue ver, e tem um gráfico do Banco da Inglaterra muito interessante, de 800 anos do nível de preços. E a gente vê que de 1200 até 1971, praticamente, ou 1930, quando confiscaram o ouro nos Estados Unidos, ou forçaram a entregar por um preço X, a gente tinha anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação. Então, o índice de preços era realmente estável. E aí chega o século XX e esse indicador faz assim, ó, pá, é uma pancada para cima, porque a gente só tem taxa de inflação. Não tem mais esses episódios de correção, de deflação. Então, respondendo à pergunta, é difícil a gente vislumbrar que isso possa acontecer tão cedo, porque nenhum governo quer abrir mão da emissão monetária. Essa que é a verdade. Eu vou além, não é apenas abrir mão, mas proíbe qualquer concorrência. E foi o que acontece desde sempre, não é permitido a concorrência monetária. E o Bitcoin existe só porque não é possível pará-lo e porque ele ainda não é percebido como um real concorrente para as moedas estatais. Até hoje, economistas acham que isso é um grande devaneio de libertário, de geek, que não vai ter futuro e que não tem como ser moeda. E por isso que até hoje é não ignorado, mas talvez subestimado. Mas difícil a gente ver nas nossas vidas, talvez, um mundo onde a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano. Que é o normal, como você explicou, né? O crescimento econômico ele é deflacionário por definição. Que é outra coisa que se ensina muito errado nas faculdades, todo mundo aprende, a gente precisa de... a inflação é importante para a economia crescer. Tem até educador financeiro que eu já vi falando isso já. Gente. Mas é justamente o oposto. Se a gente imagina que crescimento econômico significa você produzindo mais, ter uma abundância maior de bens e serviços, é de se esperar que então os preços vão cair. Fique mais barato. Essa é a resposta natural. Mas isso só não acontece porque o outro lado da equação, que é o dinheiro, está aumentando cada vez mais e num ritmo maior do que a produtividade da economia. Por isso a gente tem essa inflação. E a inflação só não é pior porque a gente está muito mais produtivo hoje, né? Claro. Porque a gente pega mesmo com esse outro tanto, ponto importante. Pois é, de aumento de oferta monetária, você pega, por exemplo, no passado com R$30 você comprava um CD, agora com R$9,90 você assina uma plataforma de streaming que te dá acesso a músicas ilimitadas. Com R$30 você alugava 3 vídeos e tinha que rebobinar a fita ainda, você não pagava a multa. Hoje você paga um Netflix ou um Amazon Prime. Muita fita rebobinei. Pois é, e você consegue acesso a um acervo ilimitado de conteúdo. Que você quiser. Praticamente. Então, por conta disso, devido a esse avanço tecnológico, vários preços ficaram mais baixos, apesar das tentativas do governo de deixar tudo mais caro através do aumento de oferta monetária. Esse é